Bom, já já tem Luiz Airão por aqui, nosso querido cantor e compositor Luiz Airão, né? A pedido do presidente Bolsonaro. O Ptori, ouve Luiz Airão aí, é um querido, é o meu próximo convidado, mas antes tem um outro gigante passando por aqui, ainda falando sobre o conflito Irã e Israel. O nome desse gigante é Gustavo Segré. Fala com a gente, Segré. A guerra de Irã e Israel preocupa o mundo. Mas você sabe de onde vem essa rivalidade? Fica aqui que eu te conto. Pelos anos 1800 a.C., o casal Abrão e Sara receberam uma mensagem de Deus. Eles dariam à luz ao herdeiro da aliança. Abrão foi conhecido como o primeiro hebreu, porque era quem vinha do outro lado do rio. Mas como o tempo passava e o filho não chegava, Sara propôs então que Abrão tenha um filho com a sua serva, Agar. De Abrão e Agar nasceu Ismael. Mas contrariando toda a lógica, quando Abrão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos, tiveram um filho, Isaque, o sucessor da terra prometida. Entendendo que a briga entre os filhos poderia ameaçar a segurança de Isaque, Sara pediu que Abrão expulse Agar e a Ismael, e assim o fez. Ismael, recluído, teve 12 filhos, que deram origem aos povos árabes e muçulmanos. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó foi chamado de Israel, quem luta contra Deus e o vence. E também teve 12 filhos que deram origem a 12 tribos, entre elas Judá, que deu origem aos judeus da tribo de Judá. A grande maioria das outras tribos foi dizimada pelos tribos vizinhos, sobretudo da Síria, ao norte de Israel. A rivalidade, então, foi uma luta espiritual de reivindicar quem é o povo herdeiro de Deus. Os descendentes de Ismael ou os descendentes de Isaque. E por isso os não-judeus querem extinguir o povo judeu. Mas agora, imagina você, morando num território com 9,5 milhões de habitantes, rodeado por 481 habitantes árabes e muçulmanos, que querem tirar você da terra. Mas agora, como bônus, te conto. A esquerda defende Irã, mas a única democracia no Oriente Médio é Israel. A famosa igualdade de gênero, tão defendida pela esquerda, só aplica em Israel. Em Irã, homossexuais são apedrejados e podem ser mortos. Em Irã, não existe liberdade de nada. O único lugar no Oriente Médio em que poderia ser realizada a parada gay é Israel. Mas o PT e o governo brasileiro se colocou novamente do lado errado da história, do lado de Irã. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Meu nome é Gustavo Segré e te conto tudo isto porque no que diz respeito ao Brasil eu tenho certeza absoluta que ainda dá tempo. Segré está no Instagram, no Segré.Gustavo e no X, Segré Gustavo. E quando pode eu acho o vídeo do Segré e coloco aqui na programação para você. Olha, ainda com relação a isso e essa fala do Segré, eu penso que a decisão do Brasil de Lula de descer do lado errado do muro não tem ideologia. Não tem ideologia. Tem a defesa dos interesses próprios, da manutenção de grupos terroristas, de regimes totalitários, de dinheiro que escoa de narcotráfico, abastecendo campanhas eleitorais. Quando Lula define que está ao lado do Irã, critica Estados Unidos, não reconhece Hamas como um grupo terrorista, isso não é ideologia. Isso é interesse próprio. É interesse de uma meia dúzia, de uma curriola, que compõe o PT, o Foro de São Paulo, e que vão defender os seus próprios interesses, custe o que custar. Não tem ideologia, não tem LGBTQIA+, não tem mulheres, não tem minorias, não tem. Quando Lula decide descer do lado errado do muro, Lula decide descer do lado do seu interesse, que o nutre desde 1989, quando ao lado de Fidel Castro dá início às atividades do Foro de São Paulo. Dá uma pesquisada e vê o que pensam sobre o Foro de São Paulo, uma das organizações mais perigosas do planeta, do ponto de vista da articulação e objetivos, e por consequência do seu financiamento. Então, não tem ideologia. Se tivesse ideologia, estaria do lado de Israel, como muito bem colocou o Segré, onde as minorias são respeitadas porque existe uma democracia plena.
se apoia o Irã, onde o que eles dizem defender, as minorias, são apedrejadas e mortas, tem ideologia? É óbvio que não. Quer falar, João? Pois não, João. Rapidinho, eu queria só recomendar um livro aqui para o pessoal que se interessa pelo assunto. O Segré estava falando a respeito de Irã e Israel, mas eu queria falar sobre os Estados Unidos e Israel. Tem um livro, esse aqui, ó. Eu tenho ele em casa, já faz um tempo que eu queria trazer ele aqui para mostrar para a audiência. America and Iran. Infelizmente não tem em português, mas para você que conhece um pouquinho de inglês, é uma leitura bastante simples. É uma história, Pitoli, da relação entre os Estados Unidos e Israel desde verdade. Entre Estados Unidos e Irã, desde 1720 até os dias atuais. É do John Ghazvinian. Ele é um cientista político, nasceu no Irã, cresceu em Londres, depois foi para Nova York, estudou na Universidade de Oxford. E ele faz ali um parâmetro de todas as relações entre os dois países. Que foi bem até 79, né? Foi bem até a Revolução Islâmica. E aí você vai entender certinho. Boa dica, João.